Queridos irmãos, muita paz a todos, que neste momento possamos estar já irmanados num só sentimento de amor para podermos dar início à nossa reunião desta noite na nossa Casa Espíritas. Vamos nesse instante ouvir o nosso companheiro Marcelo Serra, que fará a leitura da página do livro Justiça Divina, na Lei do Amor. Livro Justiça Divina, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Na lei do bem. Perguntas muitas vezes de alma inquieta que vem a ser o bem. Tão diversas surgem as interpretações ao redor do bem por toda parte. Entendamos, contudo, que o bem genuíno será sempre o bem que possamos prestar na obra do bem aos outros. Colheste pedradas na construção a que te dedicas. No entanto, compadece-te da mão que te ultraja, interpretando-lhe os golpes por sintomas de enfermidade. Ouviste frases insultuosas em torno de teu nome, e registras a agressão por loucura daqueles que as pronunciam, sem alterar-te no auxílio a eles. Sofreste assalto na tarefa que realizas, mas não te revoltas contra a injúria dos que te invadem a seara de esforço nobre, trabalhando sem mágoa no clima da tolerância. Podes falar com razão a palavra acusadora quanto ao adversário que te feriu. Contudo, reconheces a ofensa por crise de ignorância e nem de leve te afastas da desculpa irrestrita. Tens bastante merecimento para destaque te ocultas na atividade silenciosa, sem fugir à cooperação junto daqueles que te dirigem. Conservas a possibilidade de reter o melhor quinhão de vantagens e não te lembras disso, ofertando o melhor de ti mesmo aos que te comungam a experiência. O bem é luz que se expande, na medida do serviço de cada um ao bem de todos, com esquecimento de todo o mal. Recorda que se há espíritos transviados ou injustos, em decúbito moral, através do caminho são eles tão necessitados da parcela do teu amor quanto os famintos, a quem das espontaneamente o prato de pão. Façamos assim aos outros o que desejamos nos façam eles, na convicção de que, se cuidamos da lei do bem, a lei do bem cuidará de nós. Após essa leitura, meus amados irmãos, desta página, que possamos, unidos nos nossos pensamentos, elevar aos céus a Deus nosso Pai, a Jesus e a nossa Mãe, Maria Santíssima, rogando as bênçãos, as benesses para todos nós que aqui nos encontramos e para todos os nossos irmãos enfermos, onde quer que estejam, os nossos parentes, os nossos entes queridos, que recebam de Deus, nosso Pai, da equipe médica socorrista do plano espiritual, a medicação necessária para o alívio de suas dores, dos seus sofrimentos. Que Maria Santíssima possa nos cobrir com seu manto de luz, cuidando de nós com desvelo de uma mãe de amor maternal. Muita paz a todos, meus irmãos. Nós agora vamos ouvir a nossa companheira Vânia Hungria, que fará o estudo nesta noite, cuja referência é o Evangelho segundo o Espiritismo. Se alguém te bater na face direita. É do capítulo 12, itens 7 e 8, na Lei do Amor. Olá, meus irmãos. Nosso estudo de hoje está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. E o nosso item estudado é: se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe ainda a outra. E no item 7, nós temos a seguinte passagem do Evangelho de Mateus. Tendes aprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente.
Eu vos digo para não resistirdes ao mal que se vos quer fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. E se alguém quer demandar contra vós para tomar vossa túnica, abandonai-lhe ainda vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que quer emprestar de vós. Os preceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar de ponto de honra nos dão essa visão equivocada, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem, na atualidade, a restituir a injúria por injúria, o insulto por insulto, e o que parece a justiça para aquele cujo senso moral ainda não se eleva acima das paixões terrestres. Por isso, a lei mosaica dizia que era olho por olho e dente por dente. Essa lei era em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. O que não acontece mais, né? Nós temos leis diferenciadas, nós temos uma vivência diferenciada, nós temos todo um mundo reelaborado depois de Moisés, inclusive com a vinda de Jesus. Jesus chega nos mostrando um novo caminho para a humanidade. Não mais o olho por olho, dente por dente, como era necessário ainda na época de Moisés, enquanto éramos ainda mais embrutecidos do que somos hoje. Mas o caminho do amor, do perdão, da compreensão, da tolerância, da indulgência. Já iniciando aquele tempo, um caminho de evolução moral e espiritual, fazendo com que o homem gradativamente abrisse mão das atitudes animalizadas, onde o instinto e a sobrevivência ditavam as normas, e fosse se renovando espiritualmente e moralmente até se transformar num homem de bem. No Livro dos Espíritos, na questão 918, fala sobre caracteres do homem de bem. E Kardec pergunta aos espíritos: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Tem bastante itens, essa é uma questão bem extensa, mas eu peguei 2 itens que são importantes para o nosso estudo de hoje. E a resposta dos espíritos é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e se lembra dessas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. E outro, não é vingativo, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Então os espíritos pegam os ensinamentos de Jesus e traçam algumas diretrizes falando do homem de bem, formando a figura de um homem de bem, o que seria uma pessoa do bem. Então ela tem algumas virtudes que vale muito a pena a gente pegar lá o Evangelho e dar uma lida. E no mesmo Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma mensagem de São Vicente de Paulo que é muito interessante. Ele fala: não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que sejam o grau de seu adiantamento, sua situação como encarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e aperfeiçoa, e um inferior, para o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade, que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso, ao que vô-lo ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. E nesse trecho da mensagem, São Vicente nos lembra das misérias ocultas e que todo agressor tem misérias íntimas que só nele doem. E quem de nós não as tem? E o texto continua:
Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Esse texto está na parte do Evangelho que fala da lei de justiça, e ele nos chama a atenção aqui para sermos brandos e benevolentes, não só com os nossos semelhantes, mas com todos os seres da natureza. Isso inclui tudo que tem vida no planeta, o próprio planeta, que é vivo. Ele chama a nossa atenção para isso, para a nossa benevolência. Não que nós sejamos superiores a alguém ou alguma coisa, mas nós podemos ter uma melhor postura diante de uma ofensa, da agressão moral. Claro que nós devemos nos defender, mas certamente sem devolver a agressão. Nós somos capazes de fazer isso. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender o pescoço para o assassino, nós nos deixarmos aniquilar. Não é isso. Jesus não vem com essas palavras interditar o direito de defesa de cada um, de jeito nenhum, mas ele vem condenando a vingança. É da vingança que, na verdade, ele está falando. Quando nos diz para darmos a outra face, ele não nos incentiva a ficar apanhando. Ele, pelo contrário, ele nos ensina que não é preciso retribuir o mal com o mal, não é preciso sair batendo. Tem outras formas de defesa. E nesse sentido, a doutrina espírita, ela muito nos dá para nós termos uma atitude mais madura diante da ofensa. Nós recebemos o tempo todo, todos nós humanos, nós da humanidade, nós recebemos consolo e advertência dos amigos do plano espiritual. Acreditando ou não na existência dos espíritos, nós recebemos a influência e o auxílio que nós necessitamos o tempo todo. E assim também o incentivo para o erro, caso nós estejamos em sintonia com o errado. Mas nós espíritas ainda temos uma diferençazinha, né? Porque nós estudamos esse intercâmbio. Nós participamos de grupos mediúnicos, nós ouvimos dos irmãos do plano espiritual as experiências que eles viveram, as experiências bem-sucedidas, as experiências que falharam, nós ouvimos as suas tristezas, sabemos das suas saudades, dos seus arrependimentos. Nós temos esse intercâmbio, essa troca de informações, de vivências, de experiência. Nós participamos de atendimento fraterno e auxílio a irmãos que travam verdadeiras batalhas difíceis na vida. São provas, às vezes, muito difíceis, que nós ouvimos o outro, partilhamos um pouquinho da dor dele naquele momento, mas nós jamais saberemos como é de verdade, porque não estamos vivenciando. Nós estamos ali como testemunhas e aprendizes. Recebemos também, através das obras espíritas, dos grupos de estudos, das palestras e também por intuição, auxílio e instrução para melhor nos conduzir diante de um ataque. Nós temos, então, todas essas armas, é um material muito vasto, muito rico, para que nós consigamos, ou pelo menos tentemos, fazer a nossa autoevangelização, que é o que de fato vai nos dar suporte para termos a reação correta nos momentos necessários, nos momentos em que alguém nos bater a face. Os espíritos ainda nos ensinam a prece como um instrumento e a reforma moral como o caminho que devemos seguir. A nossa reforma, não a do outro, que nós temos esse hábito, né, de querer reformar o outro. É a nossa reforma. Então, com esse entendimento,
Compete-nos não a aceitação e a apreciação da ofensa. Não vamos ficar felizes com a ofensa, bater palmas, aplaudir, né? Não. Mas vamos exercitar a compaixão, o olhar diferenciado do ofensor. É isso que nos propõe Jesus. O silêncio, muitas vezes confundido com fraqueza, é, na verdade, oportunidade bendita de nós avaliarmos a mudança de conduta, a nossa mudança. Também não é a mudança do outro. Tudo acontece dentro de nós, né? Onde a discussão infeliz dá lugar à prece por auxílio mútuo. É esse o silêncio. Em vez de ficar discutindo uma coisa que nós já sabemos que não vai levar a lugar nenhum. Alguém nos ofendeu, nos deu uma pancada forte que nos agrediu, não fisicamente, porque aí já é uma outra história, mas moralmente. E aí a gente devolve aquilo com muito rancor, com muita raiva, com muita discussão e não chegamos a lugar nenhum. É isso, nós conseguirmos compreender que essa discussão infeliz, ela não vai chegar a lugar nenhum. É melhor apacentar o coração e nos voltarmos para a prece até termos condições de tomar uma decisão. No nosso capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nosso texto fala: não resistais ao mal que vos quer fazer. Se alguém vos bater sobre a face, apresentai-lhe a outra. Então, ao orgulhoso, né, essa máxima, essa fala, parece uma covardia. Porque o orgulhoso não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto calado do que se vingar. E aqui, quando a gente fala aqui de suportar calado e não se vingar, não é suportar calado para se vingar mais tarde, para pensar na vingança, não. É suportar calado no sentido de repensar a atitude, de tomar decisões mais brandas, mais sensatas, com mais clareza de pensamento e de sentimentos, não é de vingança. Porque quando só pensamos em vingança, a nossa visão fica turva diante da realidade. Nós não conseguimos compreender que somos espíritos eternos, que vivemos diversas existências e vamos viver outras tantas, que estamos hoje com os irmãos que nos batem a face ou que nós batemos, e que isso serve para nós também, que não somos aqui os santinhos do assunto, né? Muitas vezes e muitas batemos e batemos forte. E nos esquecemos que as pessoas que estão conosco hoje já estiveram em outros momentos, que as relações sociais, familiares, trabalho e tudo que nós temos hoje são reencontros. Então nós temos aí uma teia de vivências que se entrelaçam e vão surgindo oportunidades de desfazer os nós. Santo Agostinho nos lembra de rever as nossas atitudes ao final de cada dia. E às vezes é bom que nós recordemos da nossa vida como um todo, né, dos momentos passados, de tantos momentos quando a gente tem assim um tempinho, né, e recordemos de quantas vezes nós aniquilamos a esperança de alguém com uma palavra insensata, por exemplo. Em quantas ocasiões infelizes, nós minamos a fé no espírito de nossos semelhantes, pelo nosso mau exemplo. E quantas vezes nós acabamos com a alegria alheia, com o nosso mau humor e a nossa intemperança mental, né? O nosso descontrole. Nós todos passamos por isso. E nossos impulsos, muitas vezes infelizes, as sugestões delituosas que nós fazemos, muitas vezes sem nem perceber, as pequenas acusações, as desconsiderações impensadas. Uma pessoa vem toda feliz falar alguma coisa para nós, contar um feito, e nós falamos: nossa, só isso? Foi isso que você fez?
Essas atitudes, muitas vezes impensadas e infelizes, são verdadeiros raios que atiramos em determinado companheiro e que nós nem recordamos mais, porque não doeu nós, doeu no outro, nós não lembramos, passou. Foi só um pensamento infeliz, uma palavra impensada, e vão vencendo essa pessoa que está ao nosso lado, que recebe a nossa agressividade e que um dia se colocam na posição de nosso adversário. E o dia em que nos bate a face, nós somos os injustiçados, nós somos as vítimas. É por isso que Jesus nos recomenda a dar a outra face, porque Ele sabe quem nós somos, Ele sabe que nós todos temos história e que não vale a pena brigar pelo que nós ainda não conseguimos corrigir em nós. Não recordar o que nós somos e o que nós carregamos dentro de nós não quer dizer não ter o defeito e o não ter feito. E caso não tenhamos causado a ofensa, ela tenha partido gratuitamente do outro, ainda aí está uma ótima oportunidade de nós pormos à prova a nossa autoevangelização. Será que nós, como espíritas, estamos realmente fazendo o trabalho em nós ou nós só estamos fazendo estudo na casa espírita e na internet? Será que nós estamos lendo o Evangelho para nós ou estamos lendo em voz alta para o outro? Nós estamos lendo as obras dos espíritos por Allan Kardec e por Chico e por tantos outros irmãos que nos trouxeram essas informações valiosíssimas para nós ou só para discutirmos no grupo de estudo? Na verdade, sendo nossa responsabilidade, nós que causamos ou não a atitude do outro, tudo nos melhora. Nada se perde na construção da nossa moralidade e da nossa espiritualidade. Na verdade, quanto mais o homem se eleva acima da vida material, menos suscetível ele estará aos melindres e ressentimentos causados pelas tribulações terrestres, porque os valores serão outros. Os valores não serão de disputas no mundo físico, no mundo material, mas serão de aprendizado para o futuro, para a espiritualização. Porque somente o orgulho é que leva a retribuir o mal com o mal. Se nós pautarmos a nossa vivência no aprendizado espiritual, nós estamos deixando o orgulho de lado. Nós não estamos aí colocando o orgulho à frente da nossa vida, da nossa evolução. E quando nós buscamos esse tipo de atitude no nosso dia a dia, mesmo que isso ainda seja um esforço para nós nos permitimos o autoexame e vemos que nem sempre nos cabe a censura. Nós não temos que censurar o outro, nós não temos que ter opinião para tudo. Não precisamos disso, mas nós vemos a necessidade urgente de amparo da misericórdia divina em favor de quem nos ofende, de quem nos ofendeu e principalmente a nosso próprio benefício, porque somos todos aprendizes, estamos todos no mesmo barco, todos no mesmo nível de aprendizado, por isso ainda estamos aqui, na Terra, neste planeta, neste momento da história. Um dia eu vi uma frase de um jornalista e político francês, nascido em 1802, Émile de Girardin. E ele tem uma frase que fala, que define muito bem a situação de quem se deixa levar pelo orgulho. E ele fala o seguinte: o que falta a muita gente para ser feliz é ter sido infeliz. E nem sempre, nós reconhecemos o que temos.
ele fala muito disso. Às vezes é preciso ter experiências amargas para que nós valorizemos a água pura. Passamos grande parte da nossa vida, da nossa existência, com uma visão muito tosca de nós mesmos. Vivemos experiências, temos sentimentos, temos sensações, e quando chegamos num determinado momento da nossa vida, parece que tudo aquilo se apaga. E as nossas certezas ficam tão endurecidas, a nossa visão tão limitada, e queremos tudo dentro de um molde que, na nossa experiência, com toda a nossa vivência, nós criamos agora. E esperamos que todo mundo se enquadre dentro desse molde. E isso não é uma questão que atinge o outro ao meu lado. Isso é uma questão de todos nós. Todos nós fazemos isso. Chegamos aos 30, aos 40, aos 50, aos 60 anos e achamos que na adolescência está tudo errado. Os adolescentes de hoje em dia não sabem viver. As crianças não têm mais educação. E os homens e mulheres de 30, 40 anos, quando nós estivermos 70, 80, também serão horríveis. Mas quando nós passamos por esses momentos, dentro da nossa inexperiência, porque cada ano de idade para nós na Terra é um presente, cada dia é um presente, mas cada ano é uma inexperiência nova, não só uma experiência, mas chegamos à nova idade totalmente inexperientes para aquele momento. E nós não pensamos nisso. Nós cobramos do outro a atitude que nós não tivemos a condição de ter naquele momento de vida em que o outro está, por pura inexperiência. E é isso que nós vivemos todos os dias. Então, quando Jesus nos alerta, quando ele nos aconselha a dar a outra face, ele nos fala assim também: você já passou por isso, você já fez isso, você já foi capaz de agir assim. Agora que você tem a oportunidade de estar vendo de uma outra maneira, olhe de outra maneira. E se não olhar para o outro, olha para você mesmo, se perdoa, segue em frente. Faz o que é bom, o que é certo. Não se prende às coisas do orgulho, da materialidade, porque nós estamos aí tentando chegar a um mundo de regeneração. E o que vai se regenerar, na verdade, não é o planeta, somos nós. Nós teremos que fazer em nós a regeneração necessária para que o planeta mude. E aí vem a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou e nos diz o seguinte: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Que nós consigamos, meus irmãos, colocar em prática no nosso dia a dia, mesmo que seja difícil, mesmo que seja um pouco pesado para nós ainda, esses ensinamentos do Cristo, para que nós, que somos os mais necessitados, também possamos ser atendidos em nossas necessidades. Fiquem em paz, que Jesus abençoe a todos nós. Agora, meus amados irmãos, vamos fazer a nossa prece e agradecimento a Deus, aos bons espíritos que se encontram entre nós, nos sustentando nesta tarefa de doação de amor, que é o passe à distância. Agradecemos a presença dos nossos anjos guardiães aqui entre nós, Senhor. Agradecemos por mais esta noite que nos reunimos para fazer um estudo, para socorrer a todos os irmãos sofredores que no nosso planeta Terra ou por toda a humanidade, Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus. Pedimos aos nossos irmãos que continuem em vibrações até o término da música, porque neste momento nossos irmãos, os médiuns aplicadores do passe, estarão fazendo essa tarefa, se doando
para que os bons espíritos, aproveitando essas energias salutares, possa curar a todos os sofredores, a todos aqueles que choram, aqueles que se sentem sozinhos nas ruas. Que a luz divina do amor do Cristo se faça presente hoje e sempre em cada coração. Muita paz, meus irmãos, que Jesus, Maria Santíssima, possa nos abençoar, aliviando assim todos os nossos sentimentos, que possamos estar sempre unidos, Senhor, em Teu nome, em nome de Deus. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.